Fala, galera! Então, aqui hoje com mais uma série de vídeos. Esse vai ser o primeiro vídeo da série de React em 2026. Eu quero fazer e trazer para vocês um pouco de visão geral sobre o mínimo necessário para React em 2026, para trabalhar com React em 2026. Por que mínimo, entre aspas? Porque isso é muito variável, obviamente. Cada empresa vai ter um caso específico de uso do React, ele não é um framework, ele atende várias frentes, você pode fazer tanto para mobile quanto para web, enfim. O React, ele é conhecido por ser versátil. Então eu venho trazer uma visão mais generalista dessa questão e com alguns tópicos. O primeiro tópico seria o que o mercado pede. Como assim mercado? Como disse, cada empresa vai ter seu caso. Então eu vou tentar trazer uma visão mais generalista e simplificando o máximo possível nesse sentido. O que eu quero dizer, então, sendo mais direto, o que o mercado tá pedindo, né? Vamos colocar aqui, mercado, entre aspas. Imagina que você tem uma questão super antiga de roteamento, como o React Router. Bom, ele tá aí há muito tempo no mercado. Se a gente tiver NP React Router, bom, vamos ver quantos downloads tem. 19 milhões de downloads semanais. É bastante coisa, não é? Então, enquanto isso, a gente pode ver outros competidores, por exemplo, o próprio TenStack Router, que vem se popularizando. Você, como uma empresa que utiliza React nos seus projetos, nos seus clientes, enfim, você vai escolher qual das duas em 2026. TenStack Router já tem uma certa adoção, mas a gente não pode comparar com a adoção do React Router DOM, que já é um padrão no mercado há anos. Entendeu? Então, quando eu digo o que o mercado pede, são essas estruturas um pouco mais antigas, entre aspas, e mais testadas e mais validadas pelo mercado, e não necessariamente as melhores novidades e cheias de features que resolvem problemas criados por essas outras soluções adotadas. Então, isso já entra no segundo gancho, que são os problemas comuns. Então, a gente tendo o que o mercado pede, tendo uma visão sobre o que você provavelmente vai encontrar ao trabalhar numa empresa para o Brasil, são esses mesmos problemas, muito provavelmente, né? E diferentes formas de solucionar. O que eu quero falar de soluções modernas é exatamente para a gente criar uma aplicação, que eu já vou falar o que a gente vai fazer, e atualizar ela para esse tipo de questão. Então, por exemplo, como é que eu faço para minha aplicação com React Router DOM virar uma aplicação com TenStack Router? Quais são os trade-offs? O que eu ganho? O que eu perco? Né? O quão melhora o meu desenvolvimento, né? Então a gente vai dar uma olhada nisso aí nos próximos vídeos. E o que vamos construir? Cara, eu pensei em alguma coisa que vocês pudessem acompanhar, caso tivessem interesse. Então, pensando em APIs públicas, é muito difícil a gente fugir da Pokédex, né? E não queria fazer uma coisa assim. Então, eu desenvolvi um back-end simplíssimo, que você pode baixar e rodar localmente aí, com o Node. E nisso você consegue, de fato, acompanhar a aula e ter um CRUD para você fazer super simples, em memória. Não tem nem banco de dados, não precisa configurar nada. É só pra gente realmente poder fazer um get, um post, um delete e ver essas coisas funcionando na nossa tela, de fato, e entender como isso seria conversado se fosse uma API de verdade. Se eu fosse fazer com uma API pública, a gente provavelmente ia ter que fazer cadastros e ter chaves de API e tudo mais, e não é o intuito daqui. Eu realmente quero mostrar o front-end da premissa mais front-end possível. E numa empresa, isso é algo full client-side. Então o que a gente vai construir vai ser uma dashboard de pedidos, de logística, sabe? Então, uma coisa para você controlar questões de logística ali. Super simples. Mais uma vez, a questão aqui não é o conteúdo em si, a aplicação que a gente está fazendo, e sim como que a gente vai construir ela. Então a gente vai ter 3 páginas, praticamente. Uma de login, que vai redirecionar o usuário para a nossa dashboard. Caso o usuário não faça login, ele não pode acessar nenhuma página. Simples assim. Então, o que vai ter no nosso dashboard? Logo na nossa empresa, numa sidebar, junto com criar nova entrega, novo pedido, um botão de logout. Vai ter a nossa lista ali de pedidos que podem ser editados e um filtro básico que a gente vai fazer full client-side, né? Que a API que eu construí só retorna um JSON, é só pra gente bater em um endpoint e ver um retorno no caminho feliz ali mesmo. Só pra gente entender essa construção de fato.
Então a gente vai construir esse filtro e tudo mais. Dito isso, a gente vai ter outra página de edição ou de cadastro, né? Então, por exemplo, se for barra cadastro, vai ser a área limpa, né? Com os campos para você preencher, cadastrar e criar uma. A gente vai pensar nessa rota ainda. E se for uma barra ID, provavelmente essas informações já serão completadas de acordo com o ID da questão. E a gente pode excluir ou editar, né? Simples assim. Então bora lá? Bora partir para a construção. Então pensando em como que a gente vai começar a construir isso a partir de uma visão de mercado, é o seguinte: se você for trabalhar numa empresa, isso provavelmente já vai estar construído. Mas vamos partir do princípio básico, desde o zero. A escolha do que a gente vai utilizar para criar o nosso projeto React em primeiro lugar. A gente precisa ter alguma questão de server-side render, a gente precisa se preocupar com SEO aqui. Não. É relativamente um aplicativo bem simples, né? Se a gente não precisa disso, isso é realmente um web app, é um aplicativo rodando na web, no seu browser, e não necessariamente um site com conteúdo que precisa estar ranqueado no Google ou qualquer coisa do tipo, a gente vai partir para o Vite e criar uma aplicação 100% client-side. Da própria home dele, não precisa nem abrir as docs, ele já te mostra como cria com NPM. Então eu vou abrir meu terminal, vou para a minha pasta de React 2026 que eu já criei previamente, onde tem a pastinha do back-end que eu comentei com vocês, estará disponibilizado aqui embaixo. Então vamos lá, seguindo a documentação do vídeo, para criar aqui nosso front-end, eu vou fazer npm create vite na sua última versão, e já vou passar o nome da nossa pasta que vai ser front-end, porque já tem a pasta back-end, você pode nomear como você quiser. Vou escolher para trabalhar com React, TypeScript, não. Vou dar não aqui também. CD front-end. Vamos instalar tudo que já tem de dependência e a gente roda para ver como é que tá. Depois de instalar suas dependências com NPM e demorar bem mais do que costuma demorar com PNPM, você pode até se perguntar por que a gente já não escolheu o PNPM partindo do ponto zero. E o que eu digo é questões de infra. Às vezes a sua infra pode ter algum tipo de problema com o PNPM na questão da sua empresa. Às vezes nem conhecem. Adotar PNPM para um projeto provavelmente implica adotar em vários outros projetos. E nem sempre você vai ter essa autonomia, sua equipe vai ter essa autonomia, seu gestor, enfim. A gente sabe que a gente está pensando aqui no modelo empresa. E isso vai ser um trade-off que a gente vai fazer quando a gente for fazer essa aplicação de uma forma mais moderna, né, na parte 2. Então, vamos começar com o NPM aqui, pensando nessa questão um pouco mais bem estruturada e validada pelo mercado, né? Então instalamos as dependências com NPM, vou dar um npm rundev, só pra gente ver se tá rodando mesmo. Vou lá no navegador, tá rodando, tudo lindo, beleza. Essa é a estrutura base do projeto. O que a gente precisa pensar agora? Na questão de rotas, a gente vai ter 3 páginas, certo? Então a gente vai partir pro React Router, que é a solução de mercado. A gente já falou sobre o número de instalações dele no exemplo anterior. Então aqui na documentação do React Router, a gente tem alguns modos na sua versão mais recente. E aqui ele fala um pouco sobre esses modos. A gente tem o modo declarativo, que acho que é um dos mais comuns assim dentro do React, que ele vai servir dessa forma aqui, né? Você vai colocar e ele vai fazer os matches nas URLs. Tem o de data, que acho que era o mais padrão de mercado até então, que a gente vai fazer por ele, que é criando um browser router, e aqui vem esse objeto com as rotas e tudo mais. Tem esse novo modo de framework que parece ser bem interessante, eu ainda não vi, mas a gente vai mostrar uma coisa bem legal aqui deles. Ele já vem com várias questões de TypeSafe Route Module, até para competir um pouco com Stack, com Next, como a gente vem vindo nos últimos anos aí. Então, por exemplo, Decision Advice, Use Framework Mode, Few are considering Next.js, Solid Start, SvelteKit, Astra, e quer comparar. Então, uma versão comparável com essas tecnologias um pouco mais modernas do que o React Router seria esse modo framework, mas ele acaba sendo uma coisa diferente, né? Então, até para ter um pouco mais de compatibilidade com as outras versões, a gente vai fazer no modo de Data, que é essa questão aqui do Create Browser Router. Então, aqui no sidebar, a gente tem o Data Mode, cuidado para não picar outro. Vamos em Installation. Então, ele já começa criando uma Git e a gente vai instalar o React Router. Então, vamos lá no nosso projeto e
instalamos o React Router, certo? A gente precisa vir aqui. Eu já vou apagar esses assets, CSS, tudo isso. Então, seguindo a documentação, a gente pode ver o que ele faz. Ele vai importar duas coisas: Create Browser Router e o Router Provider de React Router /DOM. Esse é um provider para o DOM, né? Lembra que o React Router pode ser utilizado em outras instâncias também, né? Então, como estamos fazendo uma aplicação para navegador, a gente precisa usar o React Router DOM para mexer no DOM do navegador. Enfim, vamos lá. Então a gente vai importar Create Browser Router e o Router Provider. Router Provider. Deixa eu trazer eu junto. Tá. Se a gente der uma olhadinha, o que está acontecendo aqui? Ele está reclamando que a gente não está passando o router e a gente precisa criar esse router de fato, né? Host router é igual Create Browser Router. A gente precisa passar as rotas, que vai ser um array desse objeto de rotas. Precisa ter pelo menos um path e um element. Então, se a gente colocar um array, opa, precisa de um path, que vai ser nosso index, e um element vai ser um H1, eita, hello world, e vamos passar o nosso router. Parou de dar erro. Vamos rodar rapidinho a nossa aplicação. Estamos no index CSS. Hello world. Maravilhoso, né? Então o nosso sistema de rotas já está funcionando também. Se a gente mudar esse Hello World pro app e a gente mudar aqui no app também, né? Vamos colocar, tirar esse CSS, esse SVG. Se a gente for ver lá, tá funcionando. Tá faltando agora é a estilização. E isso é um dos assuntos mais delicados de mercado. Por quê? A questão de estilização pode partir de diversas áreas. Pode ser que você esteja trabalhando numa empresa que gosta de ser mais moderno, entre aspas, e já use Tailwind, já use Base Components. Às vezes trabalhando numa empresa que vocês têm sua própria biblioteca de estilização. Às vezes vocês têm parceria com o Google, por exemplo, e são obrigados a utilizar Material UI e Styled Components. Enfim, a gente tem N alternativas. A que eu vou escolher aqui hoje, até pra gente não mudar muitas coisas, vai ser o Tailwind. Mas entendam uma coisa: Material UI, até Bootstrap, React é utilizado até hoje. Então, se familiarizem com essas questões. Bom, ou melhor, vamos fazer melhor. Vamos fazer com Material UI. Eu vou pegar o Material UI e a gente vai utilizar o Material, e quando a gente for fazer a parte 2, a gente usa o Tailwind. E a gente vê a diferença desses dois também. Então, beleza. Material UI, instalação. A gente vai instalar essas três dependências aqui: Movie Material, Emotion React, Emotion Style. Vamos copiar. Vamos jogar lá no nosso terminal. Instalado o Material UI, vamos ver só se está funcionando. Eu vou criar aqui um container que vai ter um typography hello world, né? Vamos fazer um font weight dele ser bold e um font size edge ou falei. Precisa várias. Beleza. Então vamos deixar 200 aqui só para aparecer um Hello World gigante nas telas. E a gente vê se está funcionando aqui. Socorro. npm run dev. Vamos ver se aparece o nosso Hello World gigante. Ele tem um Hello World gigante já com a fonte do Material e tudo mais. Então a instalação das rotas e da estilização foram completadas com sucesso. Como esse vídeo já está ficando um pouco grande, já que eu dei toda a introdução do que a gente vai fazer,
Eu vou cortar aqui e vamos continuar nos próximos vídeos. Eu pretendo fazer uma frequência um pouco mais rápida com esses vídeos em série, até para vocês não perderem o contexto também. Então fiquem espertos aí que nos próximos 2, 3 dias já tá mostrando a gente construindo o layout da nossa aplicação. Que layout é esse? A gente vai fazer a página de login, essa dashboard aqui com a sidebar, o filtro, blá blá blá, e a página de cadastro, usando o Material UI. E vou mostrar na prática como é não saber uma coisa. Porque eu também não sei de cabeça como a gente vai fazer no Material UI. A gente vai vendo a documentação juntos, e dando dicas de como pesquisar isso e transformar isso de uma forma mais rápida, né? Ah, mas você pode usar IA. Se pudesse usar IA para fazer isso, não tava vendo esse vídeo. Então, se você está vendo esse vídeo até agora, e diferente de quem tá usando IA para usar o Material, já sabe, né? Aquele like, se inscreve, notificação, me liga, manda e-mail, faz tudo aí. Demorou? Tamo junto e até a próxima.